na carta de 1 Pedro, na sua primeira carta. Estamos já no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 7. O tema é perseverança e crescimento em meio ao sofrimento. E nós vamos falar sobre deveres do casal cristão. Ok? Deveres do casal cristão. Apesar de ser dos pais, nós vamos falar sobre casais e a maneira de viver. Aqui é 1 Pedro 3, de 1 a 7. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no corruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra lida agora, que ela vem fazer encontro às nossas necessidades espirituais. Abençoa a tua igreja, abençoe nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Ainda continuando a falar sobre os deveres cristãos, e isso é o tema do final do capítulo 2, deveres cristãos, visto que no capítulo anterior ele exorta a igreja ao que mesmo? A exaltar, seguir os passos do Senhor e honrar ao Senhor. O apóstolo Pedro agora, neste capítulo, continua seu discurso na mesma direção, só que agora falando diretamente aos casais daquelas igrejas, pequenas comunidades ali na Ásia Menor. Deveres do casal cristão, esse seria o título e o tema da mensagem de hoje. Esposas e maridos entendendo seus papéis. A Bíblia não deixa margem para qualquer tipo de dúvida em relação a qualquer coisa da vida terrena. E aqui ele diz então um pouco sobre esse relacionamento conjugal. Não tudo, mas um pouco. E de maneira muito clara. São deveres das mulheres e deveres dos homens. 2 pontos apenas são destacados aqui neste texto que lemos do apóstolo Pedro escrevendo aquelas comunidades. E que nós vamos falar aos casais, mas serve para você que um dia vai casar, né? Apesar de ser perseverança e crescimento, é meu sofrimento, não é meu, né? Não é interessante? Ele está falando de sofrimento, né? E a vida conjugal é uma batalha também. Porque Satanás ele não deseja que haja um bom convívio familiar. Ok? Deveres da esposa. Então, o primeiro ponto que Pedro destaca é a descrição dos deveres da esposa. Deveres, posturas, modos de viver. Versículo de 1 a 6, eu vou ler numa outra versão bem tranquilamente na NVI, para que fique mais claro, e é bem claro o que ele está dizendo mesmo, os deveres da esposa. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra,
ou seja, se eles são descrentes, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de vocês, da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, diz Pedro. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, que lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, ou seja, imite a Sara, que praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Essa é uma tradução da Nova Versão Internacional. Eu acho que é muito claro o que está escrito aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens em relação a esse texto. O problema é que às vezes nós não aplicamos, mas nós já ouvimos. Amém? Muitos de nós já ouvimos mensagens em relação ao casamento. Mas eu quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro, nessa questão dos deveres da esposa, mas serei breve também, porque é muito objetivo o que Pedro escreve. Primeiro, aceitar a autoridade do marido. As mulheres devem aprender a aceitar a autoridade do marido. É a primeira orientação de Pedro à igreja. E o que é aceitar a autoridade do marido? O que é essa questão de sujeitar-se a ele? E aí nós podemos entender que nesse ponto é a questão da autoridade, dando a ele autoridade, respeitando o marido. Não é sendo escrava dele, mas respeitando ele. Meus irmãos, há uma coisa chamada natural. Ok? Deus fez 2 pessoas, sexo masculino e feminino, e cada um com características próprias. Não adianta inventar coisa. Há algo natural que a Bíblia diz e nos ensina. Que a mulher deve ser submissa, não no sentido de escravidão, mas de respeito para com o marido, porque isso é natural. E quando isso não acontece, as frustrações certamente virão dentro do relacionamento. A autoridade que você deve dar ao marido é respeitando ele. Respeito. Isso é muito importante, aceitar essa autoridade do marido, porque isso é natural. Deus criou assim. Deus fez assim. O marido como cabeça da casa. Como Cristo é o cabeça da igreja. Não tem como mudar essa realidade. Não há como mudar. E quando se muda isso, o caos se estabelece. Quer ver se é verdade isso? É só você olhar para a nossa sociedade. Como ela está. Não precisa ir longe. Olha como está a sociedade. O caos que está estabelecido. Porque está acontecendo a inversão de valores. E as feministas, não sou contra, quem quiser lutar por qualquer direito tem direito de lutar, não é? Só que elas estão trazendo sobre si um grande mal. Um grande mal. Aliás, estão brigando entre elas agora. Agora para entender, vai para conta aqui agora. Porque muitos não estão aceitando o que está sendo anunciado. E houve uma que eu esqueci o nome, que começou a mudar a cabeça e dizer que tudo o que ela dizia, aliás, foi uma que começou a história, eu não me lembro o nome agora, eu li a reportagem, mas não me lembro a história, disse que ela resolveu dizer, não, estava tudo errado mesmo, e elas estão sendo perseguidas agora, querem matar ela. E ela começou a história. Porque há uma naturalidade na criação. Naturalidade. A mulher deve aceitar a autoridade do marido. Não pode haver inversão de valores. E como você aceita isso? Respeitando o seu marido.
fazendo aquilo que é agradável a Deus. É isso que está dizendo o texto. Segundo, obedecendo. Obedecendo o marido. É ele o cabeça, e não sou eu que estou dizendo por dizer assim, porque ele é machista. Não é, é a Bíblia que está dizendo. Eu não posso contestar o que a Bíblia está dizendo. Obedecendo. E aí você viu a referência aqui do texto? Sara chamava Abraão de Senhor, por respeito e por obediência a ele. E deu tudo certo. Então essa é a questão do que Pedro está exortando a igreja. Não mude as coisas naturais de Deus. A sociedade tenta mudar, mas se mudar, estabelece o caos. Infelizmente nós temos visto, é só você olhar como está a nossa sociedade. Então, primeiro, a autoridade ela é exercida através do respeito. Segundo, através da autoridade, é exercida através da obediência. E terceira, o exercício da autoridade do marido é quando você auxilia ele, você está dando a ele então essa autoridade. Olha só, auxilia, você não precisa ser cabeça, mas você pode ser aquele que está do lado, auxiliando. E muitas vezes a visão da mulher, e aqui é para nós homens, é muito mais aguçada do que a nossa. Elas percebem mais rápido a coisa. Por isso que elas são auxiliadoras, ajudadoras, aquela que está do lado para muitas vezes dar um norte, uma direção. Porque o homem não é perfeito, nem o homem é perfeito, e eu estou dizendo homem de maneira geral. E ela tem exerce esse papel, dando autoridade a ele, mas sendo o auxiliar dele. Submissa, a palavra submissa é estar abaixo de. Não é para ser escravo dele. É exercer uma autoridade compartilhada. Há uma palavra que está sendo muito usada em empresas, inclusive, que é gestão compartilhada. E é exatamente isso, gestão compartilhada. O homem não vai saber fazer certas coisas. E a mulher vai fazer o quê? Ela vai compartilhar a sabedoria que ela tem e vai ajudar ele na sua missão. Então isso é bom, isso é agradável a Deus. Então a mulher, ela deve entender esses deveres que ela tem. Tá? Primeiro, então, é aceitar essa autoridade do marido. Segundo, ela ser testemunha. Olha só, o texto é muito claro. Ela ser testemunha do marido não cristão. Principalmente do marido não cristão. E de que maneira eu exerço isso, segundo o texto? Se comportando como crente. É simples. O seu comportamento, a sua conduta, e no capítulo 2 no final era sobre conduta, ele diz, eu vou continuar dizendo sobre isso mais para casais, dizendo que o nosso comportamento, o comportamento da mulher deve ser um comportamento como crente, produzindo o quê? Bons frutos. O que você tem produzido na sua família? Essa é a questão. Porque um dos deveres das mulheres é testemunhar. Testemunhar como? No comportamento. No seu comportamento. Produzindo bons frutos. E ele vai perceber os seus bons frutos produzidos. Segundo, se vestindo com decência. Ele está falando o quê? De adorno, não é? De quê? Brincos, essas coisas. Ele fala comparação. Aqui, meus irmãos, o sentido é: você testemunha quando você se veste decentemente. Porque isso vem do interior para o exterior. Ele está dizendo, não adianta você ter um comportamento fora do padrão, você tem que viver de maneira decente. Aqui, por exemplo, o apóstolo não está proibindo você usar brinco, não está proibindo você se arrumar. Ele está dizendo que o mais importante é que você esteja interiormente voltada a dar alegria ao Senhor. E essa é a questão. Porque não adianta você estar bem arrumada, mas viver uma vida distante dos propósitos
divinos. Testemunhar vestindo uma roupa decente. Imagina que seu marido não é crente e você vem para a igreja toda esculhampada, mal vestida, com decotes que não agradam a Deus, com roupas que você pode usar. Mesmo não é assim, tem coisas que você não pode usar para não dar mau testemunho. Não é questão de se sentir bem. E aí você vai questionando, mas eu me sinto bem assim. Você pode se sentir bem, mas as pessoas irão desvalorizar você. E as feministas acho que não perceberam isso. Não perceberam que quanto mais bem trajada, mais bonita fica. Então, é vestindo com decência. Imagina que testemunho você vai dar para o seu marido não crente se você vir para a igreja toda como se fosse para um shopping, ou para um passeio, ou para um clube. Isso chama testemunhar. E Pedro diz, vocês precisam testemunhar de que vocês vivem uma nova vida. Terceiro, sendo reverente diante de Deus. Ou seja, aí o texto diz, vocês precisam ter um caráter terno. Um caráter terno. Vocês precisam ser mais tranquilas. É o que está no texto. Você deve testemunhar sendo reverente diante de Deus com um caráter terno e tranquilo. Tem marido que fala assim, eu vou ser crente sendo uma mulher desse jeito, imagina. Aí não vai. Como é que o marido vai se converter? Como é que você vai testemunhar sendo uma pessoa bruta no seu lidar com o seu marido? E aqui está dizendo em relação ao marido não crente. Principalmente. Como é que você vai poder testemunhar reverentemente diante de Deus e das pessoas com um caráter não terno ou com uma braveza extrema? Você vai acabar espalhando. E é isso que a Bíblia está dizendo. E é bem claro o que Pedro escreve. É bem claro. Você vai testemunhar sendo paciente, tranquila nas decisões. Isso que a Bíblia está dizendo, e muitas vezes nós lemos e não praticamos e não entendemos absolutamente nada. E fazemos tudo errado. E depois, aí como diz o povo passado, depois que o leite derramou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para consertar a coisa. Já se perdeu da vontade divina. Então testemunhar com uma vida reverente. Ou seja, a mulher deve ser mais tranquila, mais calma, mais terna. E quarto, buscando a pureza interior. É tão direto o apóstolo Pedro, assim, não adianta você estar bem vestida, bem arrumada, né? Com um brinco bonito, com batom, toda enfeitada, toda adornada, se interiormente você está igual uma bruxa. Espiritualmente, eu estou falando. Bruxa espiritualmente, não adianta nada. Não é? É interessante o que ele diz. Ele fala sobre isso, né? Não adianta você estar bem vestida, bem arrumada, mas não pode abrir a boca. Já viu aquela? Oh, que bonita, que coisa linda. Mas só que se ela abrir a boca, não adianta então. Porque o enfeite vai passar e vai permanecer no interior. Parece que é brincadeira, mas Pedro é bem direto no que ele diz, bem objetivo no que ele diz. Não adianta toda bonita, mas só que tem que andar com esparadrapo na boca o tempo todo. Porque o que importa muito mais é o interior. Aliás, eu estava ouvindo um pregador, e agora eu não me lembro o nome, e ele estava dizendo assim, tem uma igreja aí que eu não vou dizer o nome também, que toda terça-feira é o culto. Perdi da memória, não. É o culto do embelezamento. Pasmem. Não vou dizer o nome da igreja não, mas você vai saber. É terça-feira, tá, mulheres? Se prepare. Culto do embelezamento.
Sabe por quê? Porque a sociedade impõe isso. E a igreja está indo na mesma direção, todo errado. A sociedade impõe só por questão do exterior, não do interior. O interior pode estar todo estragado, o importante é o exterior. E agora tem uma igreja, que não vou dizer que é a plenitude, mas tem assim uma igreja, que tem terça-feira culto do embelezamento. Tá? Então, se você está feinha, vá lá. Está amarrado, não vai não. O importante é o interior. O importante é como você é na sua essência. Na sua o quê? Natureza. Lembra da natureza? Natureza. E aí, meus irmãos, nós estamos nos perdendo nisso. A mulher, ela quer ficar bonita, mas esquece que a coisa mais linda é o seu interior. E ela não tem zelado por isso. Amém? Então são dicas rápidas aqui que eu dei para vocês em relação às mulheres. Só que não fica só a exortação às mulheres. O apóstolo Pedro fala sobre os deveres dos maridos. Versículo 7, vamos lá? Eu vou ser rápido mesmo, vou ser breve, é muito direto aqui a mensagem hoje. Deveres dos maridos, vocês pensaram que escaparam, não é? Muito bem. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Também vou destacar duas coisas importantes nesta orientação de Pedro à igreja. Amar a sua esposa. Primeiro é amar a sua esposa. De que maneira? E aí, outra vez, como é objetivo o apóstolo Pedro? Direto. Não tem rodeio. Como eu faço isso? Entendendo a sua fragilidade. A fragilidade da mulher, ela é uma fragilidade física, e não sou eu que estou dizendo, ok? Isso é natural. Ela tem uma fragilidade física, e aí você não precisa dizer nada, né? Ela não carrega saco de cimento, dificilmente troca um pneu de carro, ok? É frágil. Porém, ela também é frágil emocionalmente. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender essa fragilidade. E isso chama amor. Porque amor o que é? Amor não é sentimento. Se for só sentimento, passa. O amor é ação. Aliás, é verbo amar. E verbo é ação. É fazer. Então, o que nós temos que fazer? Quando nós amamos nossas esposas, nós temos que entender a sua fragilidade. Não pode ser, e aqui eu estou falando de cultura, não pode ser nós aqui, né, da América, aliás, Sul, América do Sul ainda, Latino na América do Sul, não podemos ser como os africanos, por exemplo, nesse sentido, porque lá a cultura é diferente. Lá quem trabalha é as mulheres, e é sério mesmo. Entre as tribos indígenas, quem trabalha são as mulheres. E os homens só pescam. Dificuldade, não é? Mas é cultural. Eu estou dizendo de algo normal, fora da questão cultural. E as mulheres na África carregam fardos e fardos de mandioca. Tá vendo o quê? Não fala isso não. Aqui eu estou dando exemplo. Isso. Mas lá é uma outra realidade. Essa doença está pegando no Brasil, pastor. Quieta, Cidadão. Então, nós temos que tratar a mulher como aquilo que é mais frágil. Uma pessoa mais frágil que nós, né? Física e emocional. A mulher, olha, isso é fato. Talvez seja o grande problema atual das mulheres de estragar filho.
porque elas são ganhas pelos bons papos dos meninos e das meninas, né? Elas jogam uma conversinha, elas caem, né? O homem é mais racional, a mulher é mais emocional, ela é mais protetora. Nós temos que amar nossas esposas entendendo a fragilidade delas. Segundo, honrando aqui outra coisa importante. O que? Não entrega não, deixa para depois, briga em casa. Honrando suas virtudes e qualidades. Como é que você vai ao nosso esposo? Honrando as suas virtudes e qualidades. É o que está dizendo Pedro aí. Honrar as virtudes e qualidades da sua esposa. Ela tem virtudes, ela tem qualidades. Terceiro, ajudando em suas atividades, viu? Amém? Não teve um homem que disse amém, se eu não disse para você. Você sabe que lá. Eles pensam que é brincadeira. Olha só, meus irmãos, quando você, isso aqui é sério, quando você ajuda a sua esposa nos afazeres, você está dizendo que a ama. É verdade. Principalmente aquelas que trabalham fora. Homem não pode ficar criando barriga. Em casa, em casa só tem, somos em 4 homens, né? Eu e mais 3. Nós ajudamos. Meu irmão, eu amo lavar pratos. Tô falando sério. E eu fico feliz. Sabe que eu fico feliz, né? Quando os meninos falam assim: pai, sua comida estava ótima, boa. Eu faço comida. Porque eu preciso ajudar. Agora, se ela não trabalhasse, eu não ajudaria tanto. Mas ela trabalha. Eu tenho que ajudar. Amém? Então, são orientações que parecem, não, mas orientações diretas de Pedro aos homens e às mulheres. Imagina se ela já trabalha. Essa semana saiu uma pesquisa que a mulher trabalha muito mais do que o homem, porque ela tem aí, além das que trabalham fora, trabalho em casa. E o trabalho em casa diz que é pior do que o trabalho fora. Por isso que eu estou cansado, porque eu estou falando muito em casa. B. Respeitar sua esposa. Não é o amor, esse amor aqui na prática que eu acabei de dizer, de ajudar, de fazer, de entender, tudo bem, mas tem um outro, que é o respeitar a sua esposa. E como você faz isso? Pedro é bem direto também, nas suas limitações. O vaso mais frágil. Tem que respeitar as limitações da tua esposa. Ela tem limitações. Ela é o vaso mais frágil, né? E muitas vezes nós não entendemos isso. Esses dias eu ouvi, tá? Não vou dizer qual dos 3 foi, não foi eu. Já vou dizer não, vou começar logo. Mas eu ouvi um dia reclamando que eles estavam usando a roupa, trocando muito de roupa. Usa uma vez, já põe para lavar. Aí ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. Então você tem que entender que ela tem um limite também. Ela não é sua escrava. Não é escrava. Submissa não é escravidão. Ela é ajudadora, auxiliadora. Tá? Então, acontece, nós temos que entender as limitações da esposa. Tem limite. Tudo tem um limite. Ela é o vaso mais frágil. E não custa nada ajudar. Não custa nada ajudar. Elas vão ficar muito felizes com isso. Segundo, o trato. Pedro fala do trato. Tratar com delicadeza.
Homens, vocês precisam tratar as mulheres com delicadeza, tá? Porque elas precisam, assim, serem tratadas com delicadeza. Com o quê? Coração, já está com romantismo agora. Cheguei em casa, o pau vai comer. Não pode ser assim. Essa é a orientação. E terceiro, respeitar o sentido de fidelidade. Fidelidade. Como é que você respeita a sua esposa? Sendo fiel em todas as coisas, em todos os sentidos, ajudando em todos os sentidos, sendo fiel em todos os sentidos. Então, a orientação de Pedro é tão simples, mas tão simples, que são coisas que, olha, são coisas que nós já sabemos. Tudo que eu disse que você já sabe. Amém? Amém. Já sabe. O problema é a prática. Tudo isso que eu disse aqui, várias pessoas já falaram, já repetiram. Quando nós fizemos em maio o mês do família do ano passado, nós pregamos sobre isso e eu repeti várias vezes isso. A questão nossa é que nós não praticamos normalmente aquilo que ouvimos. E pior de tudo isso, segundo pesquisas recentes, só guardamos 7% de tudo aquilo que ouvimos. Por que a palavra de Deus se repete tanto? Por que você vai num livro, vê uma instrução, você vai em outra, a mesma instrução? É porque nós esquecemos rápido. É porque nós não praticamos. E quando esquecemos, não vamos praticar. Por isso que se repete tanto. Engraçado, tem quantos evangelhos mesmo? 4. Por quê? Não podia ser um só? Não, tem 4. Para que você possa ler e repetir nos outros e saber que a vida precisa de repetição para compreensão e para a prática. Porque nós só gravamos 7% de tudo aquilo que ouvimos. Ok? Então, vamos praticar aquilo que temos ouvido. Por isso que eu estou repetindo de novo. A conclusão da mensagem é muito simples hoje. Muito simples, porque é muito objetivo. Todo casal cristão tem seus deveres uns com os outros. Não adianta. Então não casa. Se vê que não vai dar conta, não casa. É muito simples. É só não casar. Não tem problema não casar. Ou tem? Não tem, não casa. É simples. Se você vê, você que é solteiro ainda, você tem a chance hoje. Se você vê que não vai dar conta, não case. É fácil. O apóstolo Paulo faz essa orientação. Olha, é melhor que não case. Porque casar é puxa mesmo. Por isso que aqui Pedro está falando sobre o que? A carta do quê? Qual que é a nossa carta? A carta do sofrimento. Sugestivo, né? A primeira carta de Pedro é a carta do sofrimento. Quer casar? Você já está quantos anos sofrendo, né? A vida é assim mesmo. Então, assim, nós temos que entender que nós temos as nossas obrigações, nossos deveres, uns com os outros. E às vezes nós cobramos muito, mas fazemos pouco. Ok? Assim, meus irmãos, como temos nossos deveres para com Deus. Compromisso para com Deus. É muito simples a mensagem. Saibam, mulheres, que vocês têm os seus deveres. Saibam, homens, nós temos os nossos deveres. Que o Senhor nos abençoe a cumpri-los. Amém?